Olá, meu nome é Monique Rezende e vou dar início à apresentação deste estudo sobre a análise da prevalência e associação de lombalgia nos estudantes da Universidade de Brasília durante o ensino remoto emergencial e a sua relação com as variantes sociodemográficas sexo e idade. Tendo em vista os relatos de surto de Covid-19 pela primeira vez em Wuhan no final de dezembro de 2019 e a sua disseminação por todo o mundo, foram-se criadas medidas de prevenção para evitar ainda mais essa disseminação. Porém, em 11 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde declarou situação pandêmica de Covid-19, fazendo com que as instituições de ensino superior se reajustassem e adotassem um novo método de ensino, o ensino remoto emergencial. Porém, essa nova adaptação gera impactos negativos na vida desses jovens universitários, como inatividade física, aumentando o sedentarismo, maior permanência na posição sentada por longos períodos, hábitos de sono inadequado, dentre muitos outros fatores que vão interferir e vão favorecer o aparecimento da lombalgia, que é definida como desconforto na região inferior da coluna vertebral, sendo essa um exemplo mais comum de distúrbio musculoesquelético. Diante do exposto, o objetivo desse estudo foi analisar a prevalência da lombalgia nos discentes da Universidade de Brasília no período do ensino remoto emergencial em decorrência da pandemia do Covid-19 e a associação da lombalgia com as variáveis sociodemográficas, sexo biológico e idade. Sendo assim, este trata-se de um estudo observacional do tipo descritivo e transversal, o qual contou com a participação de discentes de ambos os sexos matriculados em qualquer curso de graduação ministrados pela Universidade de Brasília, com os critérios de inclusão: ser estudante da UNB, possuir entre 18 e 30 anos, ter completado o questionário para coleta de dados de maneira correta e ter assinado o termo de consentimento livre e esclarecido. Em relação à análise de dados, foi utilizada a estatística descritiva com os testes de Q-quadrado e exato de Fish. As variáveis analisadas por meio deste estudo foram as sociodemográficas, sexo biológico e a idade. Com a aplicação do questionário online para coleta de dados, foram obtidas 412 respostas de discentes dos cursos de graduação da Universidade de Brasília, sendo que dessas 412 respostas, 234 discentes apresentaram lombalgia, ou seja, a prevalência de discentes da Universidade de Brasília que apresentaram lombalgia é de 91%, sendo que a prevalência pontual é de 39,7%, ou seja, alunos que sentem o dor lombar neste momento, e a prevalência por período, ou seja, alunos que apresentaram em algum momento nesse período lombalgia é de 60,2%. Vale ressaltar que os dados em relação à cervicalgia não foram utilizados nesse estudo. Em relação à variável sexo biológico, foi constatado neste estudo que houve sim associação entre a variável sexo com a presença de lombalgia, sendo que o sexo feminino apresentou uma maior prevalência, com 79,5%, quanto comparado com o sexo masculino, que apresentou 20,5% de prevalência. Por outro lado, não houve associação entre a variável idade com a presença de lombalgia em ambos os sexos, masculino e feminino. Porém, quando olhamos aqui nessa tabela ao lado, podemos notar que a maior prevalência de lombalgia estaria entre as idades entre 18 e 21 anos em ambos os sexos. Ou seja, a lombalgia durante a jornada acadêmica, ela pode afetar a qualidade de vida desses jovens universitários. Ela é um fator importante para o desenvolvimento de capacidades e alterações que podem provocar um menor desempenho acadêmico. Sendo assim, podemos notar que o presente estudo evidenciou elevada prevalência de lombalgia nesses estudantes quando comparado com outros estudos na nossa literatura, como os estudos de Souza, Leal e Carvalho e o estudo de Moraes. Já em relação à prevalência pontual por período, essas se encontraram dentro dos achados bibliográficos. Em relação à variável sexo biológico, os achados nesse presente estudo se encontraram coerentes com os achados bibliográficos encontrados, ou seja, o sexo feminino apresentando maior prevalência em relação ao masculino. E isso é justificado por Bento, que fala que o sexo feminino ele apresenta diferenças estruturais e psicossociais e que apresenta aproximadamente 1,70 chances a mais de desenvolver quadros álgicos em comparação ao sexo masculino. Já em relação ao fator idade, o nosso estudo apresenta algumas divergências em relação às idades apresentadas em outros estudos. Porém, nota-se que alguns estudos evidenciam que adolescentes eles apresentam sintomas de lombalgia na adolescência e antes dos 30 anos de idade. Portanto, podemos concluir por meio dos resultados desse presente estudo que 91% dos discentes dos cursos de graduação da Universidade de Brasília apresentaram lombalgia nesse período de ensino remoto emergencial. Além disso, houve
houve associação entre a variante sociodemográfica sexo-biológico com a presença de lombalgia, cuja o sexo feminino apresentou uma maior prevalência quando comparado com o sexo masculino, e não houve associação entre a variante idade com a presença de lombalgia.